Eu sou a Lê. Eu sou a Carol. Eu sou a Letícia. E esse é o E esse é o Teatrando! Teatrando! Hoje a gente vai falar sobre o grande Konstantin Stanislavski. Sem falar o básico, né, que estamos vendo com o passar do tempo e estudando na escola Wolf Maia, que tem essa pegada de ensino com base nos ensinamentos desse grande ator, diretor, escritor e pedagogo. Mas, ao mesmo tempo, poderíamos falar aqui infinitamente sobre seus métodos de ensino, que seriam um poço sem fundo. Como já sabemos, ele escreveu diversos livros. Dentre eles, os de mais destaque são Minha Vida na Arte e Preparação do Ator, A Construção do Personagem e a Criação de um Papel. Então, quem que foi esse grande cara? Konstantin Stanislavski, ele nasceu em 17 de janeiro de 1863. Então, né, um capricorniano com nacionalidade russa. Como já falamos antes, ele foi um grande ator, diretor, pedagogo e um diretor de grande destaque no século XIX e XX. Stanislavski é mundialmente conhecido pelo seu sistema de atuação para atores e atrizes, onde reflete sobre as melhores técnicas de treinamento, preparação e sobre os procedimentos de ensaios. Embora pensadas para o teatro, suas propostas cênicas são largamente utilizadas por artistas de cinema e também de televisão. Ele começou a questionar grandes atores de seu tempo que pareciam estar em momentos de inspiração, não tendo uma consistência entre uma apresentação e outra. Verdade, Carol. Ele começou a protestar contra uma forma de atuar no palco, representações e atuação após conversar muito com o escritor e professor na Escola Dramática de Moscou. Nemirovich Danchenko. O Teatro de Arte de Moscou, onde ele pode testar seus métodos e técnicas em seus atores. Então, o que seriam esses métodos das ações físicas? É quando o ator não deve organizar o seu papel baseado nas emoções, pois elas independem da sua vontade. Então, deveria o ator, por meio de ações físicas, que criassem a emoção desejada. Boa, Lê. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os principais livros desse grande cara do teatro. Boa, vamos lá. Sim, e para começar, vamos falar sobre Minha Vida na Arte. Este livro propõe investigar a autobiografia de Stanislavski, publicado na Rússia em 1926, e guarda em si uma chave de acesso para a compreensão todo o seu método elaborado. O trabalho discute, em um primeiro momento, a trajetória dos ensinamentos dele. Isso aí. Em seguida, apresenta as circunstâncias que desenvolvem a gênese, a publicação e a transmissão da autobiografia. E, finalmente, propõe o exame do teatro, de Minha Vida na Arte. Trabalha muito essa ideia de trabalho do ator sobre si mesmo. Boa, Lê. Outro livro importante foi A Preparação do Ator. Bom, como muitos ouvintes aqui já devem ter lido, esse livro seria o básico de um ator. Trata sobre assuntos super importantes, como, por exemplo, o ator observar antes o exterior que o interior da alma, tanto em si mesmo quanto no papel. Para assimilar a personagem, é preciso estudar quanto a época, o tempo, o país, as condições de vida do personagem, os antecedentes, a literatura, a psicologia, a alma, o sistema de vida, sabe? A posição social e o aspecto exterior. Isso mesmo, Alê. Outro livro de suma importância é A Construção do Personagem. Tem importantes descrições de exercícios e técnicas teatrais construídas com base na experiência teatral do autor. Em uma turma de alunos de teatro, o professor ele conduz as aulas com a ajuda de outros preparadores pedagógicos, como Rachmaninoff. Cada capítulo, eles tratam de um assunto diferente, com dicas imperdíveis para quem quer se tornar um ator de teatro. Leva em consideração fatores sensitivos e naturais, sem jamais esquecer de técnicas pré-estabelecidas e que requerem muito da autodisciplina. Boa! E outro livro foi A Criação de um Papel. Nesse livro, Stanislavski dedica-se a estudar a preparação de papéis específicos, a partir da primeira leitura da peça e do desenvolvimento da primeira cena.
dissecando todo o trabalho que um ator deve executar para esquecer sua própria individualidade e assumir outra, a do personagem, aquele a qual ele vai dar vida lá no palco. Stanislavski nos deixou tanto aprendizado, né, gente? Ele passou a sua vida a sistematizar um conjunto de regras, diretrizes e exercícios que pudessem dar a qualquer ator o instrumento com o qual pudesse atuar de forma melhor possível, além de conseguir o total controle físico sobre si mesmo. Sim, Letícia. E os seus sistemas são frequentemente confundidos com o método de atuação proposto pelo Actors Studio de Nova York e com outras técnicas desenvolvidas a partir do sistema por atores dos Estados Unidos. Porém, os aspectos dos estudos de Stanislavski sobre o realismo psicológico e a vivência de emoções autênticas, elas são únicas. Ele considerava a memória emotiva como uma técnica útil, mas a usava com muita cautela. Isso mesmo. Stanislavski, ele durante a vida toda ensinou e reelaborou, muitas vezes considerando um acesso a inúmeras possibilidades de interpretação, podendo ser aplicado a diferentes estilos da arte, dependendo dos problemas que podem surgir em diferentes peças de teatro. Ele chegou à conclusão de que o ator deve parecer o mais possível com a vida real. Quando o papel e o ator estão conectados, o papel ganha vida. E o que se faz necessário é construir uma técnica capaz de possibilitar que isso sempre ocorra. Ele falava para esquecer tudo, deixar fluir, mas lembre-se, isto pode acontecer algumas vezes em sua carreira, ou mesmo nunca, o que necessita é a técnica. E digamos que uma dessas técnicas é a autoanálise. O quanto o ator se aproxima do seu papel, do quanto ele ama o seu papel, e traz relação da arte e sua significação psicológica. Na verdade, começou a fazê-la antes mesmo de a psicologia ser melhor compreendida e formalizada como ciência. Desde sua criação, seu sistema influenciou profundamente a arte teatral, e seu criador nunca abandonou a visão sobre o desempenho realístico junto ao amor pela arte. E o sistema ele consiste num método complexo para produzir a atuação realística. E usando esse sistema, onde o ator é levado a proceder uma profunda análise de si mesmo, bem como o conhecimento do seu personagem. O ator é levado a descobrir os objetivos do personagem a cada cena, dentro do objetivo geral da peça. Uma forma de se conseguir isto era o segredo de Stanislavski. Exigia que os atores fizessem inúmeras perguntas sobre o seu personagem. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que o ator deve fazer antes de atuar é: o que eu faria se estivesse na mesma situação que o meu personagem? Um princípio muito importante do sistema de Stanislavski é que todas as ações no palco têm que ter um propósito. Isso significa que a atenção do artista sempre deve ser enfocada em uma série de ações físicas ligadas sucessivamente pelas circunstâncias da cena. Stanislavski determinou que a maneira de se criar este elo entre as diversas ações é a resposta às 3 perguntas essenciais: o que, por quê e como. O que é uma ação executada, como, por exemplo, abrir uma carta. O porquê, a carta já aberta, porque alguém disse que contém uma informação extremamente prejudicial ao personagem. E o como, o personagem abre a carta ansiosamente, com medo por causa do efeito calamitoso que o seu conteúdo poderá provocar em seu personagem. Estas ações físicas, que acontecem de momento a momento, são governadas por um objetivo maior, que é aquele da própria peça que se está encenando. O que, por quê, como, são um princípio importante do sistema de Stanislavski. Ótimo, Ale. Stanislavski teve várias ideias de como alcançar a sensação de verdade interior. Uma delas foi a palavra mágica, si. Si é a palavra que pode transformar nossos pensamentos. E isso permite que nós imaginemos virtualmente em qualquer situação. Se eu ficasse rico, de repente, se eu estivesse tirando férias,
na ilha, no Caribe. Se eu tivesse grande talento, e se aquela pessoa que me insultou vem novamente perto de mim? A palavra si transforma-se numa poderosa alavanca para a mente, fazendo com que as pessoas nos vejam como que erguidas sobre nós mesmas, dando uma sensação de certeza absoluta sobre circunstâncias imaginárias. Isso mesmo. Acho que para fechar, a gente podia vir com uma curiosidade. Aqui no Brasil... Boa! Eu quero uma curiosidade, Carol. Qual curiosidade que eu quero saber? Eu quero muito saber. No Brasil, eu não sei se vocês sabiam, mas existe sim um idealizador do Instituto Stanislavski, chamado Tiaruju Aronovitch. Eu vi uma entrevista semana passada que ele conta um pouquinho sobre atuação ou direção metódica, que eu não sei se os ouvintes sabem, é aqueles que usam do método Stanislavski. Ele fala também o porquê desse método não ser tão difundido e explorado quanto em outros países, né? O nome Stanislavski é conhecido no Brasil, mas seu método não é completamente seguido, né? Verdadeiramente seguido aqui. E ele assume ser uma questão polêmica a ser tratada. Ele coloca a responsabilidade na demora do material. Nos Estados Unidos e na Europa, Stanislavski, o seu método, ele já era apresentado na década de 20, aproximadamente. E parte dos seus livros somente veio a chegar aqui no Brasil na década de 60. O segundo volume, depois de 15 anos, e o terceiro somente na década de 90. Então, assim, para quem já leu os volumes, não dá para ser lido separadamente, né? É como ver um filme e só assistir um pedacinho. E as traduções, né, aqui no Brasil, é o traduzido do traduzido. E de 11 volumes, só temos de fácil acesso aqui 4. Entendi, Carol. Uma baita curiosidade. Uhum. E então foi isso. Eu acho que a gente deu para aprender bastante sobre esse grande cara, sobre esse mestre do teatro que é o Stanislavski. Espero que vocês aí, ouvintes, tenham aprendido bastante com a gente. Espero que vocês tenham gostado e não percam, tá? Porque semana que vem tem mais. Espero vocês lá. Ó, e semana que vem eu vou deixar só um segredinho aqui. Vai ser sobre Chekhov. Tchau, gente! Caramba! É isso aí, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Beijo, gente! Beijo!